Olá, eu sou o Pedro Buxerri Mendes e este é o podcast Ambição para Portugal. Vivemos num país cheio de talento e oportunidades, de ideias que nascem todos os dias, de um potencial que não para de crescer. Mas e se pudéssemos ir ainda mais longe? Fazer a diferença? Na KPMG, acreditamos que a ambição é o motor do futuro do nosso país. Por isso criámos o projeto Ambição para Portugal, um movimento que junta vozes, desafia o presente e constrói caminhos para um país mais competitivo, mais preparado e orientado para o crescimento. Porque a ambição não é só querer mais, é ajudar a fazer acontecer. KPMG. Fazer diferente faz a diferença. Gonçalo Regalado, não é? Quantos anos é que tens, Gonçalo? 42. 42, um jovem, presidente do Banco de Fomento, português ou de Portugal? Banco de Fomento. Banco Português de Fomento. Banco Português de Fomento, exatamente. A minha primeira pergunta nesta nossa conversa é pergunta de, se quiseres, de aluno do primeiro ano. O que é um banco de fomento? Já sei que não é um banco onde se vai abrir conta e onde se pede um multibanco, obviamente, mas a palavra banco é bem apropriada para este tipo de instituição? O Banco Português de Fomento tem mais a apropriação da palavra banco do que um banco comercial normal. Okay. Um banco comercial normal o que é que faz? Recebe depósitos de clientes e concede crédito a clientes. O que nós fazemos é muito mais do que isso. Porquê? Porque apesar de nós não recebermos depósitos de clientes, não é a nossa função ser um banco de depositantes, nós somos o Banco Soberano de Portugal, o Banco da Nação. E temos uma dimensão de instrumentos financeiros para apoio ao investimento que tem muito mais do que a concessão simples de crédito. Nós temos primeiro um braço fortíssimo de garantias, onde tivemos 5.700 milhões de euros e apoiámos 16 mil empresas em 2025. Chamemos-lhe desta forma, o garante, a garantia soberana de Portugal para toda a dimensão de crédito. Temos hoje depois um braço de capital, ou seja, tomamos capital nas empresas, somos acionistas e sócios das empresas, que também não é uma tradição normalmente num banco, onde temos hoje mais de 2 mil milhões de euros colocados nas empresas numa dimensão de capital, tanto no nosso braço da Portugal Ventures como no próprio Banco Português de Fomento, nas equipas de capital. Temos uma dimensão estrutural de banca de investimento e de project finance, ou seja, somos nós que fazemos aqui a estruturação das operações como o TGV, os hospitais, tanto do Algarve como o Hospital de Lisboa Oriental, como os grandes projetos de infraestruturas do país, como os grandes projetos de investimento direto estrangeiro, ou seja, todos os projetos com mais de 10 anos de maturidade e mais de 100 milhões de investimento passam por esta casa. Depois somos nós que temos também a responsabilidade de conceder e de ter sobre a nossa gestão o maior fundo imobiliário do país, ou seja, todos os ativos que nós temos hoje em Portugal e que são objeto, seja na indústria, seja no turismo, seja na agricultura, que são ativos públicos e que são objeto de concessão, também passam aqui pelo Banco Português de Fomento. E depois temos agora duas novas responsabilidades. A primeira é sermos o banco das exportações portuguesas, com aquilo que é agora a Agência de Crédito à Exportação, portanto seremos nós a colocar os seguros de crédito para que as empresas portuguesas possam exportar para o mercado global com o seguro de crédito português, e também temos em cima disso a responsabilidade com aquilo que nós chamamos hoje a DFI, portanto a Instituição Financeira de Desenvolvimento, de apoiar as empresas portuguesas que investem no estrangeiro, seja empresas que queiram investir em África, na América Latina, na Ásia, são hoje apoiadas por nós. Portanto, o banco tem estas dimensões todas de apoio ao investimento. Numa frase simples, somos o banco da economia, das empresas e dos empresários com a soberania portuguesa. O banco existe desde 2020, correto? Correto. Embora não com este Conselho de Administração. Quem é que fazia essas coisas todas então antes de haver em Portugal ter um banco de fomento? O país tinha múltiplas instituições para fazer tudo isto. Nas sociedades de garantia mútua tinha 4 sociedades de garantia mútua: a Alnor Garante, a Lis Garante, a Garval e a Agrogarante, que nós fusionámos o ano passado
por unanimidade, e temos hoje uma sociedade de garantia mútua dentro do Grupo Banco Português de Fomento. No capital, tínhamos e temos a Portugal Ventures, que já tem uma história de mais de 20 anos e que tem toda esta dimensão e que tem hoje uma participação absolutamente sustentada no Banco Português de Fomento, com reforço de fundos e reforço de atividade. Depois, a dimensão da Agência de Crédito à Exportação estava confinada à COSEC e agora à Allianz Trade, portanto a uma empresa internacional, privada, e que nós agora trazemos novamente para mãos nacionais para termos a tal soberania e autonomia que precisamos nas empresas em Portugal. Em cima disso, a DFI estava na SOFID, ou seja, que era um braço de uma instituição pública também, que estava tripartida entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério da Economia e o Ministério das Finanças, e que nós agora trazemos para esta dimensão. Nós hoje temos também um papel muito relevante nas subvenções, portanto o banco apoia, desenha, prepara, avalia e concede subvenções, portanto instrumentos financeiros de fundo perdido para as empresas no investimento, e que também estava normalmente disperso em várias instituições. O nosso objetivo é consolidar, com capacidade de juntar esforços, ganhar sinergias, ganhar escala e, sobretudo, fazermos aqui em Portugal como se faz na França ou na Alemanha ou na Espanha, com um banco soberano forte que permita o apoio que Portugal precisa aos nossos empresários, com uma única instituição, um one-stop shop ao serviço das empresas e dos empresários. E independente do poder político, na medida em que a democracia tem os seus ciclos, mas as políticas do Banco de Fomento vão-se mantendo, é isso? Ou cada governo pode pedir, não sei se pode mandar, sinceramente, ao Banco de Fomento que faça mais para a esquerda, mais para a direita, mais para cima, mais para baixo? O banco tem os seus órgãos próprios, tem autonomia, tem independência estratégica. Certo. Mas tem acionistas, e os nossos acionistas são os portugueses. E em particular, os nossos acionistas, que são 4 instituições públicas, que são o AICEP, o IAPMEI, o Turismo Portugal e a Entidade do Tesouro e Finanças, com reporte ao Ministério da Economia e ao Ministério das Finanças, são, obviamente, também as nossas linhas estratégicas. Não obstante, os órgãos próprios do banco, a Comissão Executiva, que toma as decisões operacionais do dia-a-dia e define, em conjunto com o Conselho de Administração, a estratégia. O Conselho de Administração que toma as decisões mais alargadas de balanço e de impacto. E agora o novo Conselho Estratégico, que tem um conjunto de 20 personalidades absolutamente conhecidas do país, tanto do setor empresarial como do setor da banca, tem a definição da estratégia do banco. E essa definição de estratégia não muda ao sabor do governo A, B ou C. O que nós temos que fazer é garantir que a instituição responda às empresas e aos empresários. Se o fizermos, todos os governos querem o mesmo para o nosso país. Um país desenvolvido, um país com crescimento, um país com melhor qualidade de vida para os portugueses, um país com uma riqueza melhor distribuída e, sobretudo, um país mais competitivo e mais inovador. Se bem percebo, quanto mais ambiciosos forem as nossas empresas e os nossos empresários, melhor para o Banco de Fomento, ou seja, melhor para a vossa missão, é isso? Portanto, tem que haver um ambiente também propício a um certo otimismo. Uma grande parte da economia é a sensação, não é a percepção, correto? Eu sou um otimista e isso ajuda. Não é muito fácil encontrar na banca gente que seja otimista, porque os riscos são sempre muitos, como vamos viver no ano 2026, e têm que ser sempre superados com uma dose de otimismo e de realismo. Aquilo que nós sabemos é o banco foi, por exemplo, no ano 2025 o ano da bonança. Foi o banco da bonança. Porquê? Porque fizemos 6.500 milhões de euros de instrumentos financeiros em toda esta panóplia que lhe desenhei, e estes 6.500 milhões valem 2,2% do PIB, praticamente o crescimento de Portugal. O que está a acontecer em 2026 é bastante diferente. Nós já tivemos em 2026 2 guerras, essas 2 guerras somam-se a uma guerra climática que tivemos com uma tempestade gigantesca e um comboio de tempestades, e o banco teve que ser o banco da tempestade também. Portanto, o banco tem que estar pronto a responder cíclica e contraciclicamente. Quando a economia está bem, nós temos que ser o motor da aceleração. Quando a economia sofre, nós temos que ser o motor da recuperação. O nosso papel é ajudar a economia portuguesa, os empresários e as empresas, sempre a melhorar a sua performance. Se o fizermos, estamos a cumprir a nossa missão todos os dias. E de que forma é que o Banco de Fomento, quer dizer, e também na sua opinião, enquanto cidadão, como é que nós podemos reorientar a ambição portuguesa, não ser sempre a mesma coisa, não é? O azeite, o turismo, nada de errado com isso, obviamente. Há a questão das vantagens comparativas, mas, por exemplo, Portugal tem cada vez mais data centers, se bem entendo. Tentamos atrair pessoas que, enfim, com muita massa cinzenta e muita formação. Como é que, por exemplo, aquela questão dos nossos jovens irem lá para fora, como é que o Banco de Fomento, ou como é que todos nós podemos contribuir para que alguns deles regressem e
e contribuam para que Portugal seja um país mais forte e, no limite, mais ambicioso. O Banco Português de Fomento é o banco da economia portuguesa e de todos aqueles que querem cá investir. E também dos portugueses que querem investir no exterior. Portanto, o grande objetivo do banco, é claro, é criar uma economia mais sólida, mais resiliente, mais robusta e mais rica. Sem nenhum sofisma sobre essa dimensão. Exemplos. Nós estamos hoje a liderar a candidatura de Portugal, que é uma candidatura ibérica, à maior Gigafactory desta Ibéria, que são 8 mil milhões de euros, para ganhar uma das 5 gigafactories europeias. Porque sabemos, em parceria com grandes instituições internacionais, com grandes fundos de investimento internacionais, com grandes empresas globais, como a Nvidia, a Microsoft, a N-Scale, a Brookfield e tantos outros, sabemos que isso faz Portugal um país mais competitivo. E que isso segurará em Portugal muitos e bons engenheiros e que isso trará economias de escala e sinergias de escala naquelas regiões onde estivermos a instalar estes polos e que a nossa tecnologia, o nosso tecido empresarial, o nosso tecido académico, as nossas universidades vão beber dessa capacidade. Portanto, nós temos que ser o banco da economia digital do futuro, como neste projeto de inteligência artificial, mas também a economia da indústria do presente, do turismo do presente, a agricultura do presente, a economia dos serviços do presente. Porquê? Porque nós sabemos que quanto mais competitivo for o nosso país, maior é a probabilidade de nós, da nossa geração, até porque a minha equipe executiva tem uma média de idades de 41 anos, portanto que é uma particularidade bastante diferenciadora no que diz respeito à banca, nós sabemos que nós e as gerações que nos sucederem são as gerações que têm mais condições para viver e ficar em Portugal. Porque aquilo que pode ser muito difícil de entender a qualquer português é como é que os nossos melhores vão para lá para fora e fazem carreiras brilhantes no exterior e depois nunca mais cá voltam. E é isso que nós temos que evitar. Se Portugal tem na sua formação, na sua capacitação, nas suas universidades, na sua criação do melhor talento do mundo, porque temos que o ceder aos estrangeiros só porque pagam melhores salários? Não, nós temos que criar condições de competitividade, seja para podermos ter os salários próximos ou iguais ou melhores, seja para criar condições de empreendedorismo, de capacitação, de criação dos próprios empregos que façam essas empresas investir em Portugal. O que não pode acontecer é continuarmos a ter sucessivamente as melhores gerações preparadas, licenciadas, mestradas, doutoradas, formadas, para depois serem utilizadas por americanos, por alemães, por franceses, por italianos, só porque pagam melhores salários. Não pode ser. Nós temos que dar aos nossos concidadãos as condições que lhes permitam investir em Portugal, viver em Portugal, criar em Portugal, enriquecer em Portugal, partilhar em Portugal. Porque eu tenho a certeza que nenhum destes cidadãos que decide ir viver para o estrangeiro, quando chegar o momento de ter os seus filhos, ficará satisfeito de ver os seus filhos separados dos seus avós. E, portanto, esse é o nosso trabalho. E nós temos uma particularidade. É que foi a nossa geração, esta geração dos 40, que está hoje a liderar o Banco Português de Fomento, que teve que emigrar na crise de 2011, 12 e 13. Nós vivemos crises contínuas. Nós nascemos em crise e continuamos em crise. Só que nós agora tivemos uma década de progresso. E com uma década de progresso, sendo Portugal a economia do ano em 2025, nós já percebemos que somos tão bons ou melhores que os outros. Se nos derem as mesmas condições que dão aos jovens e à classe média e às gerações que estão no meio da cadeia dos espanhóis, dos franceses, dos italianos, dos alemães, nós somos tão bons ou melhores. Porque nós chegamos lá, a esses países, e mostramos que somos melhores. Mas há um problema de percepção, creio eu. Até foi um político que disse que as coisas podem estar melhor, mas as pessoas não notam, não é? Até acho que foi o Luís Montenegro que disse quando estava ainda na oposição. Minha pergunta é, admitindo e lendo nos jornais e, enfim, e vendo as notícias, nós percebemos que de facto há mais investimento estrangeiro e que temos, ainda agora na Auto Europa, a Auto Europa vai continuar e vai fazer um novo modelo elétrico da Volkswagen, etc. Porquê é que continua a haver tanta sensação de que Portugal é um país, enfim, triste, perdido, não há oportunidades, não há futuro, não há habilitação? Onde é que, provavelmente está fora do âmbito do Banco de Fomento, mas onde é que o cidadão Gonçalo Regalado vê que tem que se operar, o que é que se tem que pôr na água para as pessoas? O meu ângulo é muito simples. Se nós tivermos os melhores portugueses em cada função, nós somos um país para ser um dos melhores países do mundo. E para isso é preciso nós termos portugueses com muita qualidade no setor privado, com muita qualidade na academia, com muita qualidade em toda a dimensão de tribunais, justiça e capacidade para decisão, e é preciso também ter portugueses com grande qualidade no Estado. O que nós estamos a fazer aqui no Banco Português de Fomento, uma equipa com um mindset 100% privado,
Porque nós vimos ou de instituições privadas, ou de bancos multinacionais, ou de instituições que toda a vida tiveram um mindset privado, é gerir exatamente a máquina pública como geríamos a máquina privada. E o que nós conseguimos fazer no ano 2025 foi multiplicar por 12 vezes o impacto que herdámos no ano 2024. Porque quando nós temos comitês de decisão delegadas, quando nós temos comissões executivas que reúnem 1 ou 2 vezes por semana, quando nós trabalhamos de fio a pavio, dezenas de horas por semana, quando nós damos confiança aos nossos colaboradores, porque nós temos uma equipa no Banco Português de Fomento, tem uma média de idade de 36 anos em que mais de 80% das pessoas são licenciadas nas melhores escolas em Portugal. E nós não perdemos um único colaborador. Porquê? Porque estamos proativamente numa capacidade de recrutamento, atração e capacitação de talento que permite aos nossos colaboradores serem felizes, com ambição e com impacto na nossa economia. Pergunta-se aos nossos colaboradores e mais de 70% estão satisfeitos, felizes e muito motivados na nossa função. E os mais jovens até 80%. E veem como principal atributo sentirem que estão a contribuir para o nosso país. E isso é uma coisa que não se encontra num banco comercial ou numa empresa privada. Portanto, o que nós sentimos, e eu enquanto cidadão, porque tenho essa responsabilidade, o que sinto é que temos que dar ao nosso país o nosso melhor. E se cada português der ao nosso país o nosso melhor, Portugal vai ser um país muito melhor para nós e para os outros. Porque eu vejo setores, obviamente que aquilo que eu estou a ver naturalmente é o país mais inovador, mais investidor, mais exportador e mais atrativo. Mas a forma de perceber o que é Portugal é ouvir um estrangeiro a falar de Portugal. E quando eu ouço estrangeiros a falar de Portugal e a querer investir em Portugal e a apaixonarem-se por Portugal, eu tenho um orgulho enorme. Porque normalmente somos nós, os portugueses, que criticamos o nosso país. E o que eu sinto é, assim como temos que ser assertivos na crítica, temos que ser assertivos na solução. É importante fazer o diagnóstico, mas o diagnóstico está feito. Nós temos que ser fortes a implementar, com sentido de urgência, com sentido de prioridade, com sentido de impacto e com resultados. O que nós fizemos aqui no Banco Português de Fomento não foi queixarmos-nos do legado que estávamos a receber de uma instituição bastante desafiante. Foi dizer assim, como é que vamos montar um plano estratégico que permita entregar a Portugal um dos melhores bancos soberanos da Europa. E aquilo que os nossos colegas hoje, europeus, nos dizem, que têm bancos que são porta-aviões comparado com o Banco Português de Fomento, é que nós somos a lancha rápida da Europa. Porquê? Porque nós não pedimos licença e não esperamos. Exemplos. Os empresários estavam habituados a pedir aos bancos comerciais crédito e a pedir uma garantia pública do Banco de Fomento. E nós mudámos esse processo. Como? Dissemos aos empresários, estão aqui 150 mil garantias pré-aprovadas, sem eles nos pedirem nada, candidate-se com a nossa garantia e desconta a garantia num banco comercial. Nós tínhamos um processo que demorava 49 dias e que exigia aos empresários 27 documentos. E nós passámos para 5 dias e 5 documentos. E dissemos ao empresário, a garantia está pré-aprovada, você tem 90 dias para descontar. Mas se não a descontar, daqui a 3 meses mandamos-lhe outra. E portanto, ainda agora, este mês de março, voltámos a mandar mais 150 mil garantias, com mais 42 mil milhões de euros de crédito pré-aprovado. A dizer ao empresário o quê? Invista. Invista por si, pela sua região, pelos seus acionistas, pelos seus sócios, pela sua família, pelos seus colaboradores, pelo nosso país. Invista. Porque o que nós precisamos é que os empresários também sejam um motor da economia. Porque é isso que normalmente acontece nos países desenvolvidos. São sempre os empresários que vão na lida e que dão o sinal daquilo que nós precisamos de fazer. Portugal, se tiver mais investimento, mais exportações, mais rendimento, mais competitividade e mais capacidade de ter melhor margem, melhor rendibilidade, Portugal vai ser um país melhor. Porque o que é que custa? O que custa ver em Portugal é um país fantástico para multimilionários e milionários estrangeiros e um país desafiante para portugueses que querem fazer uma vida de classe média, média alta e alta e que têm que criar esse escalão de sociedade. Nós temos que construir capacidade em Portugal para termos um elevador social em todos os tratos. E é isso que nós aqui fazemos. Porquê? Porque mais de 90% do crédito e das garantias e do capital que nós colocamos em nome dos portugueses nas empresas é para micros, pequenas e médias empresas, de todos os setores. O setor mais apoiado é a indústria. O segundo setor mais apoiado é o comércio, o retalho e os serviços. O terceiro setor mais apoiado é a dimensão da construção e da habitação. O quarto setor é o turismo. O quinto é a agricultura e por aqui fora. Nenhum setor fica para trás. Se nós colocarmos Portugal à frente e dermos prioridade àquilo que é a nossa ambição, nós fazemos aquilo que o país precisa. E o que o país precisa é menos diagnóstico e mais resultados. O que o país precisa é mais trabalho e mais impacto. E muitas vezes
fugirmos daquilo que é a nossa pequena divergência e concentrarmos naquilo que nós queremos como sociedade. O que todos os portugueses querem é um país mais rico, mais digno, mais próximo, que seja um país para si, para os seus filhos, para os seus netos, e um país que nos dê orgulho e que nos dê honra. Vocês foram para o terreno quando houve esta coisa terrível comboio de tempestades, de que falávamos há pouco em Leiria, mas foram com uma pastinha debaixo do braço? Foi muito simples. Como é que fizeram? Nós o que fizemos foi criar a forma mais rápida de chegarmos a mais gente. Nós recebemos ao dia de hoje mais de 8.000 candidaturas e mais de 1.600 milhões de euros de pedidos de financiamento. Dessas 8.000 aprovámos mais de 7.000 candidaturas e estão mais de 6.000 em contratação, com mais de 1.300 milhões de euros. E como é que nós fizemos? No Banco Português de Fomento, em todas as empresas do grupo, tem 700 pessoas. Mas os nossos parceiros, colegas e grandes aliados da banca comercial têm mais de 5.000 pessoas que servem a empresas. E então o que nós fizemos foi juntar esforços. Juntar esforços, porque nós somos complementares. Então o que nós fizemos foi conceder uma garantia de carteira aos bancos comerciais e dizer-lhes: avancem com as vossas equipas, nós estamos cá na retaguarda para vos dar as garantias e para vos defender. E portanto, demos as garantias em mercado e dissemos aos empresários: as vossas garantias estão pré-aprovadas, dissemos aos bancos comerciais: avancem com o crédito. E desta forma, em 9 dias, abrimos o Portal Banca, que é basicamente a plataforma informática digital em que nós recebemos as candidaturas, e ao 10º dia estávamos a receber candidaturas. E hoje, 50 dias depois da tempestade, recebemos 8.000 candidaturas, em que são os bancos comerciais a nossa pele, somos nós e a Garantia Mútua com equipas dedicadas, em que tivemos em vários locais, fizemos com os nossos parceiros do IAPMEI, do AICEP e da Segurança Social e de outros organismos públicos a visita e um conjunto de conferências em mais de 10 locais no território, nas zonas mais afetadas. Temos informação de gestão à semana para os bancos comerciais, para o Governo e também para os empresários e para as associações empresariais e comerciais, e está a chegar o dinheiro às empresas para que as empresas tenham tesouraria, que é o primeiro grande apoio, que é que não falta o oxigênio, para agora terem apoio de financiamento ao investimento, que é aquilo que nós chamamos o músculo, e para virem a ter agora a seguir as subvenções, que é aquilo que nós chamamos o pulmão. Daquilo que vão sabendo, como é que vai o ânimo dessas pessoas? Aquilo que nos vai chegando, nós estamos a recolher testemunhos das empresas semanalmente, é que, ainda hoje de manhã recebia de um hotel, é que aqueles empresários que foram mais rápidos, mais ágeis e mais otimistas na recuperação já estão a reconstruir os seus negócios, já estão a vender, já estão a abrir as suas atividades, já estão a fazer daquilo que foi a tempestade, estão a fazer força para o ano 2026 ser um ano também de bonança. Depois temos um conjunto de empresários, que é sempre difícil, em que as perdas foram muito grandes e em que é preciso muito tempo para a recuperação, em que nós fizemos, basicamente, com os instrumentos que foram disponibilizados pelo Governo, fizemos o apoio necessário no financiamento, fizemos o apoio necessário nos layoffs, fizemos o apoio necessário em toda a dimensão social que foi preciso dar naqueles territórios e que estão a demorar um pouco mais. Mas é assim, nós sabemos que a reconstrução tem um prazo, que a ativação tem outro, e que a superação tem outro. Sabemos que são fases, mas aquilo que nós sabemos é que aquelas indústrias que são fortíssimas, toda aquela região estava a viver em pleno emprego, são indústrias que se vão renovar, reforçar e, como nós dizemos, vão aparecer mais fortes depois desta tempestade. E foi isso que nós sentimos. O que nós sentimos nas sessões que fizemos no terreno com os empresários, na Figueira da Foz, em Leiria, na Sertã, em Ourém, o que nós sentimos foi um povo que disse: nós vamos reerguer. E a palavra reerguer correu aquela região toda. E o Estado também está a dar o exemplo e também se está a reerguer. Portanto, que não nos falta a nós a coragem que aqueles territórios, aquelas gentes e aquelas comunidades têm. Nós vamos continuar próximos, vamos continuar a acompanhar e vamos continuar a colocar mais verbas e mais dinheiro. Nós temos 2.000 milhões de euros de linhas de financiamento diretas para as empresas, para a tesouraria e para investimento. Levantámos no Banco Europeu de Investimento mais 1.000 milhões de euros, portanto vamos colocar ali 3.000 milhões de euros de linhas de financiamento, é 1% do PIB naquela região que nós perdemos ali numa noite. E depois, em cima disso, temos 250 milhões de euros já de subvenções. Portanto, o caminho faz-se caminhando com oxigênio,
que é a tesouraria, com investimento, que é para nós fundamental, que é o músculo, e depois vamos acabar lá com a subvenção e com o pulmão para garantir que os empresários tenham um corpo que seja um corpo mais forte para o próximo desafio. O cidadão Gonçalo Regalado, enfim, nos seus tempos livres, vai passear com a família e quando vê uma instalação industrial velha, assim, a apodrecer, nós vemos bastantes em Portugal, não é? Se calhar nos outros países também, agora é indiferente se é em Portugal ou não, mas pegas no telefone e ligas, o que é isto aqui? Estou aqui no Barreiro, isto está aqui, tentem-me saber o que é isto, como é que, ou a vossa missão não é tão como nos filmes, desculpa aqui esta expressão, mas ficas interpelado quando vês qualquer coisa em Portugal, no nosso território, que achas que merece ser reconstruído, ou ser refeito, ou ser... Bem, eu não sei se a pergunta faz algum sentido. Eu passei pouco e visito muitas empresas, mas o sentimento que tenho é sempre o mesmo. Quando eu chego a uma zona industrial e vejo uma zona industrial degradada, ou quando chego a um parque habitacional e vejo um parque habitacional degradado, como cidadão incomoda. Como qualquer português, quer um país arranjado, organizado, planeado, estruturado. E sei que a força de um país é feita pela sociedade civil. Não é o Estado o exemplo máximo daquilo que é o enquadramento que temos que fazer em cada território. Portanto, o Estado tem que ajudar, mas não pode ser só o promotor. Eu sou um defensor da iniciativa privada e um defensor da grande parceria entre o Estado, enquanto legislador, mas sobretudo promotor, com os empresários, que são eles a força da economia portuguesa. Incomoda-me ver empresas menos cuidadas, incomoda-me ver empresas fechadas, incomoda-me ver empregos perdidos, incomoda-me ver pessoas que podiam e deviam estar a trabalhar e a contribuir para o nosso país e a terem posições de desemprego. Incomoda-me não ter um país com a ambição que eu considero que é a nossa ambição. Incomoda-me isso. Hoje incomoda-me menos, porque tudo o que vou vendo é um Portugal diferente, é um Portugal vibrante, é um Portugal que recebe investimento direto estrangeiro, é um Portugal que exporta, é um Portugal que amplia, é um Portugal que cresce de uma forma positiva. Mas isso só se sentia, desculpa interromper, isso só se sentia no cavaquismo. Não sei se concordas, mas agora a ideia que se tem é que não, isto está mal, isto pronto, há umas coisas, mas está mal, independentemente se é verdade ou não. A questão da percepção é muito importante, não é? As percepções são muito importantes porque as percepções nunca são exatas, mas também não escondem uma realidade. Exatamente. E portanto, a nossa realidade é clara. Portugal está muito melhor, está longe de onde tem que estar. Está muito melhor, mas muito longe ainda de onde tem que estar. E portanto, para sermos um país ainda mais competitivo, temos de ter várias coisas que precisamos de fazer enquanto sociedade. Temos que investir mais, temos que ser mais inovadores, temos que exportar mais, temos que ter capacidade de ser melhores na atração de investimento ainda direto estrangeiro e melhores no financiamento. Temos que ser competitivos naquilo que nos diz respeito em banca, porque eu acho que hoje Portugal é um país muito competitivo. Eu vejo, comparado com as empresas francesas ou as empresas alemãs, financiam-se a taxas mais altas do que Portugal. Temos que ser um país capaz de criar habitação pública e privada para todos os cidadãos. O Banco Português de Fomento, como o Banco Português da Habitação, vai ter um papel relevantíssimo nessa dimensão, porque nós vamos agora financiar com as câmaras municipais as estratégias locais de habitação, com as cooperativas, a habitação privada e pública, com as dimensões das parcerias público-privadas, toda esta dimensão. Portanto, Portugal tem necessidades. Ninguém pode estar numa função destas satisfeita a dizer que Portugal já fez o seu caminho. Mas também não podemos esquecer o que é que foram os últimos 6 anos de Portugal. Portugal teve durante 6 anos consecutivos superávit. Portugal tem hoje uma dívida pública abaixo de 90%. Portugal hoje é um país com uma economia pujante e com uma economia que cresce acima da economia europeia. Portugal tem inflação controlada. Portugal tem níveis de emprego praticamente pleno emprego. Portugal tem um futuro para os seus cidadãos. E Portugal é hoje casa de novos portugueses. Nós recebemos mais de 1 milhão de novos portugueses que querem connosco aqui viver e aqui habitar. E não são só portugueses novos de classe média baixa, também há muitos portugueses novos que são pessoas muito ricas, empreendedores e milionários que querem aqui viver e querem aqui passar os seus anos. Portanto, Portugal hoje é um país que está no hotspot da Europa. Portugal hoje é um dos países mais sexys do mundo. Porquê? Portugal é um dos 3 países mais seguros, tem uma política, por exemplo, no turismo e na atração de investimento direto estrangeiro para essas dimensões, que está no top 10 europeu. Portugal tem hoje muitas e fortes vantagens competitivas. Isso não chega para dizermos que Portugal está bem, recomenda-se. É preciso continuar a olhar para um outro Portugal que também é preciso cuidar, que precisa de ser ajudado para poder ser mais competitivo e mais multiplicador.
Nós, em todos os setores, encontramos empresas ótimas, mas em todos os setores também encontramos empresas que precisam de ajuda. Qual é o nosso papel no Banco Português de Fomento? Muitas vezes é encontrar a solução de gestão para as empresas, porque muitos dos desafios que estão aqui em Portugal hoje são de gestão. Há empresas no mesmo setor em que nós temos campeões mundiais e empresas quase em bancarrota. Portanto, muitas vezes o que precisamos é de os juntar. É dizer assim, olha, não há uma solução nesta empresa, vai aparecer aqui um fundo de investimento, um fundo de capital, um fundo de private equity ou venture capital que vai colocar a gestão e que vai fundir 2 ou 3 empresas. Em setores como o papel, como a agricultura, em setores como o turismo, isto acontece com muita regularidade. Nós, quando olhamos para as nossas vantagens competitivas, percebemos que as vantagens competitivas de Portugal são claras. É o talento e as pessoas, é a capacidade de multiplicação e de sermos um ecossistema muito forte de inovação e é a capacidade de sermos um ótimo país para ser um país piloto para grandes grupos internacionais. Mas depois também sabemos as nossas limitações. E as nossas limitações são a escala, temos muitas micros e muitas pequenas empresas, faltam-nos grandes empresas e falta-nos alguma capacidade de sermos mais integradores. E há pouca confiança entre os portugueses também, não é? E nas instituições, parece-me. Isso há sempre. Nós portugueses desconfiamos por regra. É isso. Eu costumo dizer que é de confiar quem é de confiança. E costumo de confiar para ser de confiança. Portanto, é um princípio que eu tenho da minha base familiar. Eu nasci e vivi nas empresas. Os meus avós eram empresários, os meus tios são empresários, os meus pais são empresários, os meus irmãos são empresários, os meus primos são empresários. E eu aprendi que é de confiar quem é de confiança, é de confiança quem é de confiar. E, portanto, eu acredito muito nas empresas, acredito muito nos empresários, acredito muito no nosso país. E quando nós acreditamos desta forma e não nos esquecemos que somos um dos países mais ancestrais da Europa, que temos uma capacidade, uma responsabilidade e uma competência que está normalmente par a par com os nossos competidores europeus, não temos só as mesmas condições de escala, de mercado e sobretudo competitividade, nós sabemos que podemos ser melhores. O meu trabalho, o trabalho da minha equipa, o trabalho da nossa equipa no Banco Português de Fomento é claro. Criar condições para que as empresas portuguesas tenham os melhores instrumentos para investirem. Se as empresas investirem, ganharem dinheiro, pagarem impostos e multiplicarem o seu valor, para nós estamos a fazer o nosso papel. Porquê? Porque vamos reter os portugueses, vamos criar condições para aqueles que saírem poderem voltar e vamos criar condições para aqueles que aqui hoje nascem terem um futuro cá connosco. E é isso que nós temos que fazer, é dar a Portugal as asas e a ambição de um país que tem quase 900 anos de história com absoluta distinção. É isso que temos que fazer. Quando é que, estamos já na reta final, quando é que alguma dessa energia das palavras vai passar para a percepção? Mais, não sei, 1 ano, 2, 3, 4... Todos esses projetos começaram há relativamente pouco tempo. Há questões de geração. Certo. Eu acho que há uma mudança geracional em Portugal. Há 3 grandes mudanças que são silenciosas e que vão rapidamente trazer, na minha opinião, até ao final desta década, até 2030, grandes impactos. Eu acho que nós vamos viver a melhor década deste século. Esta 2030. Porquê? Porque sofremos muito na década de 10 a 20, sofremos 3 crises e na de 2030, depois do Covid, ganhámos uma capacidade fortíssima de crescimento, de exportações, de negócio e vinhamos de um momento de confinamento que nos deu uma força adicional. E não vejo, mesmo com todas as instabilidades internacionais, que Portugal perca as suas vantagens competitivas. E as 3 grandes revoluções são claras. Primeiro, há uma revolução de geração. Esta geração dos 40 anos já está a liderar as empresas. E é uma geração que nasceu em liberdade. Portanto, os nossos pais e os nossos avós que construíram as empresas e que agora estão na 2ª e na 3ª geração foram, basicamente, os construtores, os edificadores do mercado económico da liberdade, mas nós já nascemos em liberdade. Para nós a liberdade não foi uma conquista, nós nascemos livres e portanto é uma geração em que o global, o mundo, a liberdade, a autonomia fazem parte do nosso ADN. A segunda revolução é uma revolução de género. Cada vez há mais e melhores mulheres a liderar as empresas. E normalmente estas lideranças no feminino são organizadas, são planeadas, são estruturadas e têm uma visão de planeamento, rigor, de risco muitíssimo assertivo. E, portanto, há hoje um conjunto de novas lideranças no feminino que fazem muita diferença em muitas coisas que as empresas hoje fazem. Você hoje tem mulheres na metalomecânica, na metalúrgica, na agricultura, nos azeites, nos vinhos, e nota-se bem. E nota-se bem essa dimensão que dá um enorme orgulho perceber como é que elas transformam a nossa economia. E terceiro, há hoje uma dimensão e uma revolução naquilo que nós chamamos de uma revolução na internacionalização e na globalização.
Nós hoje já não temos e não vemos empresas a nascer em Portugal para ser uma empresa do distrito A ou B ou C. Ou seja, uma empresa que nasce em Aveiro é uma empresa para ser global, uma empresa que nasce em Setúbal é uma empresa para ser global, uma empresa que nasce em Castelo Branco é uma empresa para ser global. E todos os empresários, quando nascem, querem que essas empresas vendam para o mercado global. Porquê? Porque normalmente o mercado global paga mais, dá melhor margem e é muito mais exigente. E com essa exigência fazem-se campeões nacionais no mercado local. E, portanto, esse trabalho de uma revolução de geração, com uma revolução de género, com uma revolução de internacional e de dimensão, vai levar a que as empresas portuguesas sejam maiores e sejam melhores. E se conseguirmos fazer aquilo que é um grande desígnio do país e da Business Roundtable, por exemplo, que é as microempresas têm que ser pequenas, as pequenas têm que ser médias, as médias têm que ser grandes e as grandes têm que ser globais, se o conseguirmos fazer, nós vamos começar a criar no nosso país campeões em cada uma das áreas. E esses campeões depois trazem ecossistema e trazem sinergias. E, portanto, se Portugal tiver nas suas vantagens competitivas força, e Portugal tem vantagens competitivas enormes. Exemplo, nós na língua portuguesa temos 300 milhões de utilizadores, de consumidores e de clientes. Falam a nossa língua, nem precisam de traduzir. Nós no espaço, no mercado único europeu, temos 450 milhões de clientes, onde não há sequer modelo tarifário. Nós hoje abrimos portas para o Mercosul com aquilo que é o novo acordo no Mercosul e para a Índia com aquilo que é o novo acordo que foi feito na Índia, que foram territórios descobertos por nós. Portanto, nós temos história, dimensão, densidade para chegar a qualquer ponto do mundo e dizer estamos presentes para honrar as nossas gerações anteriores, honrar a nossa história e fazer mais melhores negócios. Portanto, nós temos hoje vantagens competitivas que podem fazer um Portugal maior, um Portugal melhor e um Portugal muito mais global. Se assim for, vamos ter um Portugal para muito mais portugueses e continuar a ter as novas gerações residentes em Portugal e com a expectativa de que o futuro, o seu e o dos seus filhos, é feito cá. Uma última pergunta, que é um conselho para quem nos está a ouvir ou quem nos for ouvir. Se alguém está a ouvir isto no carro, imagina, vai de viagem e sempre teve uma ideia de fazer qualquer coisa, qual é que seria o primeiro passo, a primeira coisa a fazer? A primeira coisa a fazer é simples. Eu dou sempre este exemplo porque é o meu sonho, que é fazer uma rede de ginásios, de health clubs especiais, apesar de não perceber nada do assunto, mas dou sempre este exemplo. A primeira coisa a fazer é sempre a mesma. É desenhar um projeto, encontrar um plano de negócios viável e que seja um plano de negócios financiável, bancável e que crie valor, rendibilidade e escala. Depois disso... Ou seja, não basta a ideia, obviamente. Nunca basta só a ideia. Mas é sempre bom ter uma boa ideia. Há ideias que são vencedoras por si. Sim. Tantas que conhecemos. E que são globais. Mas normalmente, boas ideias têm bons promotores, têm bons projetos e têm um bom modelo de financiamento. Todos temos que saber que é preciso correr algum risco. E o risco começa pelos promotores. Portanto, desenhar uma startup, desenhar um primeiro projeto, desenhar um segundo projeto, desenhar um terceiro projeto é uma economia de experiência. É sempre mais fácil fazer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta empresa do que fazer a primeira. A primeira é sempre o maior desafio. Mas as boas ideias não têm nacionalidade, não têm dimensão, nem têm origem. Têm que ser boas ideias. Depois, uma boa ideia, com um bom plano de negócios, com uma boa equipa de projeto, com uma boa solução financeira, que tem que passar por sempre uma boa dose de capitais próprios, mas também alguma dose de dívida, cria um bom projeto. Os bancos têm que ter sempre o mesmo enquadramento. Têm que financiar bons promotores, têm que financiar bons projetos, têm que financiar boas ideias e têm que ser reembolsados. Ou seja, não há aqui uma dádiva, há uma concessão. Ou seja, há um crédito que é concessionado para que, na verdade, essa concessão possa ser reembolsada com juros. Quando nós aqui estamos a tratar daquilo que é o dinheiro público, porque nós somos um Banco Soberano de Portugal que tem dinheiro público de suporte, nós ainda temos que ser mais rigorosos. O nosso trabalho é utilizar os braços que temos, em capital, por exemplo, na Portugal Ventures ou aqui diretamente no Banco Português de Fomento, ou em garantias com um banco comercial e juntar esforços. Ninguém sabe tudo de negócio nenhum. E é com esta parceria que nós estamos habituados a fazer com a banca comercial, com o Banco Europeu de Investimento, com os nossos parceiros globais, que nós conseguimos financiar os projetos. Quais? Todos. Porquê? Porque os projetos todos devem ter o seu plano para serem financiados. Se assim for, nós temos um multiplicador. Devem ser, e mesmo para acabar, devem ser profissionais, não é? Porque, sempre. Porque não, enfim, na minha geração pelo menos, e eu sou mais velho, achava-se que às vezes bastava uma boa ideia, não é? Não. E que depois as outras pessoas tinham que acreditar, mas agora tem que se fazer... Tem que ser muito mais que uma boa ideia, tem que ser uma boa ideia, um bom projeto, uma boa equipa, uma boa solução financeira e sobretudo um bom mercado.
Porque os projetos precisam sempre de clientes. Quanto mais próximo tivermos dos clientes, mais financiável é o projeto. Se já tiver algumas vendas ou pré-vendas, melhor ainda, sim. porque é mais fácil adiantar o financiamento sobre vendas futuras, de curto prazo, do que sobre o projeto por si. Nós temos em banca normalmente um princípio que é: os projetos devem começar com uma boa dose de capitais próprios e só depois é que devem avançar com uma boa dose de dívida. Mas o próprio tem que ser atravessado, obviamente. Correto. Quando os promotores não acreditam no projeto, difícil é que sejam os bancos ou o Banco Soberano de Portugal a acreditar nesses projetos. Nós queremos projetos que tenham bons promotores, boas ideias e, sobretudo, uma solução sustentável e resiliente para pequenas crises. Eu costumo dizer que no Excel os projetos todos dão VAL positivo, NPV positivo, TIR positivo e resultados fantásticos, porque o Excel aceita tudo. Nós temos que fazer o teste ao Excel contra o mercado, que é ver o que é que o mercado compra. E os clientes é quando metem dinheiro nos projetos, metem dinheiro nas ideias, metem dinheiro nos investimentos, é que nós percebemos que o mercado vale e que a proposta é boa. E é mais fácil financiar o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto que o primeiro. Mas nós queremos um país de empreendedores, um país de promotores, um país de criadores. E nós precisamos dessa academia que ensina a fazer empresários. Porque não é fácil. Nós temos uma academia que ensina a fazer profissionais, normalmente ou para o Estado ou para as empresas, mas por conta de outrem. É muito difícil a autonomia de uma escola de empresários, e é preciso as escolas de empresários, que muitas vezes fazem na vida, que é profissionais com 5, 10, 15, 20 anos de experiência que dizem: eu hoje vou fazer o meu projeto. Vou fazer a minha rede de ginásios, como dizia, ou vou fazer o meu projeto de turismo, ou vou fazer o meu projeto agrícola, ou vou fazer o meu projeto industrial, ou vou fazer o meu projeto de vida empresarial. É mais fácil fazer isto quando nós vemos uma pessoa que já tem muita experiência naquele setor e que conhece e que sabe daquela dimensão. Porque o nosso trabalho é financiar primeiro projetos, segundo pessoas, terceiro ideias e, por fim, financiar de uma forma resiliente a economia. Esperemos que sim. Gonçalo, obrigado. Tenho a certeza que sim. Nós queremos financiar já este ano 20 mil empresas e superar os 8 mil milhões de euros. Portanto, se fizermos todos o nosso papel, o Banco Português de Fomento este ano já chegará perto de 3% do PIB. Boa. A financiar a economia portuguesa. Bem, entusiasmo não lhe falta assim, suponho que à sua equipa. Isso não falta. Obrigado. Este episódio teve sonoplastia de João Luís Amorim, coordenação de João Filipe Lopes, fotografia de Matilde Fieschi e Nuno Fox, capa de Tiago Pereira Santos e direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Pedro Buxerri Mendes, volto na próxima semana com mais ambição para Portugal. Vivemos num país cheio de talento e oportunidades, de ideias que nascem todos os dias, de um potencial que não para de crescer. Mas e se pudéssemos ir ainda mais longe? Fazer a diferença? Na KPMG, acreditamos que a ambição é o motor do futuro do nosso país. Por isso criámos o projeto Ambição para Portugal, um movimento que junta vozes, desafia o presente e constrói caminhos para um país mais competitivo, mais preparado e orientado para o crescimento. Porque a ambição não é só querer mais, é ajudar a fazer acontecer. KPMG. Fazer diferente faz a diferença.